E lembrando que se você tem saudades de ativar o pote Figuride, fique feliz, porque agora ao invés de comprar apenas duas, você pode comprar quantas cartas você quiser acessando o site da tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas. O site fica dentro, a loja, né, fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Então tem dupla proteção para você poder comprar suas cartas, montar o seu deck, fazer o que você quiser, certo? E lembrando que além da promoção óbvia, que na verdade não é promoção, é o cupom de desconto que você pode ganhar aqui nas suas compras dentro do site, de 5% de desconto em toda a sua compra usando o meu cupom TS22. Além disso, tem a promoção aqui feita pela galera da TC Network das Lost Art, tá? Então, para toda compra acima de R$150, você ganha um brinde de uma Lost Art, certo? Basta fazer essa compra que automaticamente você vai ganhar essa promoção e pagando aí com 5% de desconto dentro das suas compras no site. Tranquilo? Além disso, já está disponível aqui para você poder comprar. Eu cliquei nessa buceta errada. Sai! Sai! Eu cliquei aqui errado, né? Que você ainda pode comprar já de cara as cartas Legendary Duelist Duels from the Deep, que é a nova coleção que vem o Marinces, vem o Sharks aí, certo? Então, compre suas cartas, monte seu deck, ganhe desconto, ganhe Lost Art e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai para o assunto do vídeo. Let's go! Fala aí, galera, eu sou o T e sim, eu tenho medo genuíno. E muito bem, meus amigos, hoje eu tenho que poder falar sobre o Tiara Laments, que é um dos decks que vão dropar na coleção de Power of the Elements, que vai vir em agosto e que vai ser parte do metagame do nosso ICS Rio, que vai acontecer muito em breve. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz falando sobre o ICS Rio há um tempo atrás, certo? Então, pois é, muita coisa tá pra acontecer ainda. Provavelmente não vai ter banlist agora, depois dos nacionais dos Estados Unidos, por exemplo, nacionais, enfim, que vai ter por aí. O que seria muito bom se tivesse, seria absolutamente foda se tivesse uma banlist pra dar uma podada no metagame antes desses decks serem inseridos e que tem uma opinião sobre os splites que eu quero deixar um pouquinho, se o formato melhora ou não, porque geralmente quando o formato tá muito aberto e tem muitos decks, a partir do momento que vem um deck novo e que ele é forte a ponto de entrar no metagame, fica foda, né? Porque já tava aberto com muitos decks antes. E aí quando entra mais decks nessa porra toda, e aí melhora, piora, com splite tem uma teoriazinha em volta, mas que talvez nem seja tanto, algo precisa acontecer. Mas enfim, foda-se isso, porque a realidade vai chegar o splite e o Tiara Laments, pelo menos é o que a gente sabe. Daí entra uma parada, o Tiara Laments, se você não tá ligado, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu fiz aqui em cima falando sobre os Tiara Laments e Shizu lá no ACG, mas assim que chegou a coleção de Power of the Elements no ACG, o splite tomou de assalto o metagame, foi tier 0, com 60% pra cima de representatividade dentro do metagame, seja com Evil Twin ou não, geralmente com sapos, né? E o deck performou muito bem, porque no começo, na Power of the Elements, não existiam as cartas de Shizu, que aí as cartas de Shizu aumentaram o Tiara de patamar. Ele tentou counterar o Splite, mas mesmo assim o Splite ainda tinha uma representatividade muito grande. Mas os Tiara começaram a morder o calcanhar. Veio a banlist do ACG, que você pode ver aqui em cima, e aí acabou, o Splite diminuiu muito de popularidade, tem que se reinventar, e os Tiara passaram a ser os decks o deck melhor representado por lá. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque esses decks que estão vindo não necessariamente vão ser o metagame do TCG. Porém, tem sempre aquela parada. Quando a galera, que não é muito esperta, entendida do jogo, pelo menos, você vai olhar pro OCG e você vai ver que o deck jogava de uma forma. E no TCG, como é que vai ser? Vai ser diferente, muito diferente. Lembram-se do Sword Soul? Ele tinha uma estrutura de deck muito standard por lá. Não usavam se tem isso, porque os tênis são horrorosos contra Maxi. E você quer jogar em volta disso? Foda-se que tem Colleges, Crossouts e Ashes de out. Não importa. Se eu puder jogar em volta disso e o meu deck ser bom mesmo assim, eu vou fazer. Era o que os Sword Souls faziam, que por consequência baixava um pouco o teto do deck, apesar do deck ser muito bom. E ele foi tier 1 por um tempo, tá? Até que chegaram as cartas de Brave Token e o Phantom Knight tomou o espaço do Sword Soul. Mas, quando chegou pra cá, a galera tentou emular isso. Tomou no cu, porque não é assim pra jogar de Sword Soul no TCG, é diferente, é outro jogo, o TCG e o CG são jogos diferentes, e aí teve que mudar tudo. O mesmo aconteceu com o Despia. Phantom Knight também, né, que com os Brave Token lá tomou de assalto o metagame, foi absurdamente forte o Phantom Knight com os Brave Token por lá.
aqui isso não aconteceu mesmo. O PK caiu e caiu muito em desgraça, graças a Deus. Não foi o que a gente esperava, olhando pro OCG. Outra parada foi o Despia, que jogava de um jeito no OCG, sendo o melhor deck por lá. E aí chegou aqui, nada serviu. Tudo tinha que ser diferente. Então tem que ter essa mentalidade pra você ver como os jogos são diferentes no OCG e TCG, mesmo falando do mesmo arquétipo, porque a forma de jogar é totalmente diferente, certo? E aí, transportando tudo isso, eu quero falar dos Tiara Laments, tá? Depois eu vou falar do Splight, mas agora eu quero falar dos Tiara Laments. Bom, os Tiara, eles tiveram uma parada lá no OCG que sem as cartas, com as cartas de Xizo, o deck é quase que sem hand traps. E aí ele, bum, vai combar. Beleza, só que antes das cartas de Xizo chegarem, os Tiara faziam um deck meio slim, tinha algumas vertentes com Despia, tinha vertentes com outras coisas, mas enfim, porque tem espaço pra manobra. Mas no geral, ele era um deck quase tentando ser um mid-range com as cartas de combo de Tiara. Mas isso não pegou o Splight e não tornou o deck melhor, mas enfim. Mas não importa, porque se for pra olhar pra um ponto do OCG, você não vai olhar pra o Tiara e Xizo, porque não existe Xizo. Não vai existir, pelo menos não por enquanto, só lá pra novembro. Vai existir o Tiara puro. Beleza, e aí, como é que o deck joga? Aí é que a gente transporta o pensamento do Tiara de lá pra cá pro TCG, e eu quero mostrar pra vocês uma vertentezinha que é o Tiara com Punk, certo? Então vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui eu tô no DB, tô mostrando uma decklist pra vocês. Lembrando, o objetivo não é falar do decklist. Eu não tô dizendo que esse vai ser o deck que vai ser usado no TCG quando os Tiaras chegarem. Não, é só uma ideia, tá? Aí a gente entra num monte de questão, tá? Por que o metagame lá era de um jeito e aqui vai ser de outro? Por exemplo, vai chegar o Splight aqui, ele não vai ser tier 0, mas nem fudendo. Ele não vai ter 60% de spots dentro do competitivo do metagame. Não vai ter. Todos os outros decks vão continuar tendo espaço. Vai ter o teu Dragon Link pra jogar, vai ter o teu VW, vai ter o... Mano, muito deck diferente. Além do Tiara e do Splites. E todo o resto que já existe. Punk, Furion, ABC, todo deck que existe aí, mano, todo. Vão continuar por aí, tá? E vão ser fortes. Lá no OCG, a galera tem um estilo de jogo diferente, tá ligado? Tem muito combo, mas a galera não usa. Então, o meta fica até mais definido com os Splites. Aqui não vai acontecer, tá? Mas enfim, por exemplo, o Steny, como eu disse, não era usado no Sword Soul, e... a engine de Punk, ela é até menos usada do que aqui. Aqui ela é totalmente splashable. O Brave Token era, porque o Brave Token tem uma jogada em volta de Maxi. Não jogar em volta, mas pelo menos você consegue fazer alguma coisa enquanto retém cartas e você usa Tech Card. O teu combo usa Tech Card. Um pouco diferente de alguns decks daqui, por exemplo, tá? Mas enfim, por que essa parada é bizarra? Esse deck é um pouco assustador. Se você quer ver um pouquinho, olha esse vídeo aqui que eu tô apontando aqui em cima, que eu gravei lá no meu canal de jogos comentados, porque de vez em quando eu tô gravando jogos unrated de decks OCG que vão chegar pra cá pra gente, tá? Então eu postei um jogo lá de Math Mac com o Tiara que usava a engine de Punk. E aqui a gente vai chegar. Por que isso é forte pra cacete? Porque o Punk, hoje, a gente sabe que ele é uma engrenagem, uma engine de milar 9 cartas, porque sim, porque você vai chegar no teu meninão aqui, né, no Causula, que vai escavar 5 e ainda vai pegar uma pra mão. E aí você tem possibilidade alta de acertar os seus Tiara Laments. E ainda faz o Zombie Vampire, que vai escavar mais 4 cartas e vai acertar mais efeito de Tiara Laments. Muito difícil você não acertar em 9 miladas 1 a 2 efeitos de Tiara. Muito difícil. Então você tem 9 miladas aí. 9 miladas. Esse é o starter, é o estopim, tá? Enfim, aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, rapidinho, essa jogada aqui, onde você tem o Tiara, que era mais ou menos o Tiara no começo do ACG, tá? Porque ele tentava fazer uma jogada curta. Beleza, é um deck de combo? É, mas usava um número legal de techs e tal. Mas por que era jogável mesmo sem um deck de combo? Por mais que não incomodasse os splites no começo do formato e a galera não queria explodir o deck porque não existia carta de X ainda. Então todo mundo fica muito comedido contra a Maxi da vida, né? Enfim, porque você fazer essa jogada normal sumo da Reino Heart, que vai milar qualquer Tiara Laments, que vai dar efeito, que vai voltar pro deck, o bicho do campo vai voltar, ela mesmo do cemitério, vai poder fazer a kit vai dar efeito, vai poder buscar uma trap, né? E aí você pode pegar a Metanoise, por exemplo, você seta a Metanoise e passa. Basicamente isso, tá? A Metanoise, se você controla um Tiara Laments, você vai escolher um face-up motivo de controla, mude-o pra face-down defense position e mande um Tiara Laments que você controla pro cemitério. Ah, do seu deck pro cemitério. Do seu deck pro cemitério. Então, você pode mandar um outro Tiara aqui, do deck pro cemitério, e fazer uma fusão de um Dragos Tapilha aqui, por exemplo. Então, tipo assim, uma carta consegue fazer 2 interações, por exemplo. Você vai voltar a kit pro deck, não vai mexer nela, mas enfim. Se você quiser, você pode usar a Alta Trap. A Alta Trap que nega efeito de monstro e manda o monstro do campo pro cemitério. Porque aí você nega o efeito do monstro do oponente, joga a kit pro cemitério e a kit escava 5. E se você achar um Tiara, você volta a kit
e o Tiara que deu efeito pro deck faz um Dragosta Pilha também, né? Eu prefiro essa carta porque o Cafete Down é bem mais forte no meta de Splites da vida e de Link Climb do que negar o efeito porque o monstro continua lá, né? Mas enfim, esse é um exemplo. Então, essa era a abordagem meio mid-range, mas não é esse o caso, tá? Então, você vai usar as paradas de Punk pra poder escavar as cartas. Você vai usar 2 Shadowzinho apenas, né? Que é o Skumata e o Beast. O Beast porque compra a carta, o Skumata porque manda o Beast. E aí você vai ter outros Shadows no cemitério pra poder fazer o Winda, porque o deck faz sim a Winda, tá? Daí cartas de Tiara Laments, você tem 9 das Tiara Laments que dão efeitos no cemitério e voltam as cartas. Todas elas são boas e todas elas têm uns efeitinhos aqui, né? A Halfene, eu não vou falar carta por carta porque já tem um vídeo comentando as cartas. E quando estiver mais próximo do lançamento eu vou comentar o deck de Tiara em si. Aqui eu só quero mostrar um pouco dessa atrocidade, tá? Enfim, usa a Engine Tiara, usa a Reino, pode ser que precise usar mais ou menos, eu não sei exatamente a decklist. Snow, porque você mila ela. Teleporte, porque essa engine aqui é absurda. Uma trap pra você poder buscar os campos, que busca isso aqui, Instant Fusion. E aí eu coloquei essas cartas que eu não sei nem se é o caso de usar 9, 10 Sand Traps, né? Aqui tem 9 no caso, né? Não sei se é esse o caso. Pode ser que não seja, pode ser que seja. Enfim, agora eu vou passar pra essa outra tela aqui, onde eu só vou mostrar uma paradinha pra vocês. Eu comprei uma mão aleatória, tá? Que obviamente eu não vou usar ela. Vou voltar as cartas no deck e eu vou precisar do teleporte e do drive. Por quê? Drive é descarte, teleporte é Ziami. Então, vou ativar o teleporte pra poder invocar a Punk Ziami do deck. Ziami tá aí. Deixa eu botar o som. Ziami vai dar efeito, vai pagar 600 pontos de vida, vai poder buscar o bicho do deck e você pega a Fox Stun do deck pra tua mão, certo? Daí você vai dar efeito da Fox, vai se descartar como custo, beleza? Manda a outra carta da tua mão pro cemitério, lembrando, a outra carta que a Fox manda pro cemitério é efeito. Então se você usar um Tiara e descartar com a Fox, o Tiara vai dar efeito, tá? Enfim, você vai poder invocar agora a Dirnote do deck, jogada standard, né? Você vai juntar os dois e vai fazer Causula. Causula efeito Chainlink 1, Dirnote Chainlink 2, jogada standard, todo mundo já conhece. Invoca a Fox do cemitério porque você vai fazer o Zombie Vampire. Resolve Causula, escava, 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 escava. Mais uma, escavou. Beleza, daí você vai pegar uma delas pra tua mão, né? No caso, eu nem peguei nada pra mão, foda-se, porque eu acho que eu esqueci. Não, ou eu pegava ou dava efeito, né? Nesse caso, eu só mostrei pra vocês, né? Escavou 2 Tiara Laments, um deles deu efeito, beleza? Você vai poder fazer a kit aqui, kit, efeito, vai poder pegar uma carta do deck. Eu peguei aqui a Reino, por exemplo. Ou você pode pegar Traps pra se defender através dela, né? Então, fica a critério. Daí aqui você vai juntar, você pode fazer o Zombie Vampire. Vamos lá, faz o Exceed Shokan, faz o Exceed aqui. Exceed efeito, detacha, escava, 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 escava. Beleza, escavou 4. Eu invoquei qualquer uma delas aqui. Nessa milada eu acertei mata, acertei beast, acertei tiara. Então você pode fazer aquela tiara grandona. Eu nem sei o que, eu não fiz nada depois daqui, tá? É só pra mostrar um pouco do esboço aqui pra vocês. Eu não fiz nada na jogada a partir daqui. Mas a kit pode dar efeito, se jogar do campo pro cemitério, pra invocar Reino da mão. Você escava mais 5. Se tiver faltando algum efeito de tiara, a Reino entrou pro special, mila o outro efeito de tiara e você faz alguma coisa, você já vai ter nessa jogadinha aqui Dragostapelia pra fazer, Winda pra fazer, alguma coisa aqui pra fazer, dependendo do que você escavou do oponente, você invoca pra fazer um Fiber, tá ligado? Então as possibilidades são muitas, e você ainda pode escavar mais, se você pegar, por exemplo, eu não dei normal summon, né? Porque a Reino pode vir pro special da mão, tributando essa menina. Então, de repente, se você pegar a Shailin pra mão, a Shailin já entra pro special, já mila mais 3, a Meiru, você pode invocar ela por normal summon, já mila mais 3, e aí você vai tentando achar outras coisas, como o Snow da vida e afins, tá? Então, enfim, esses são alguns pontos. E eu acho que esse é a parada que vai rolar no... Essa é a parada que vai rolar no TCG. É um deck com teto alto. Eu vou até trocar aqui pro YouTube, pra eu entrar aqui no meu canal, The Shadow Grinder. E aí eu vou pegar aqui a última partida disputada, tá? Deixa eu até colocar aqui no... Trocar a tela, né? Tira a tela do DB. Opa, tira a tela do DB. Vem pra cá, compra o Facebook, toma. Beleza. Então aqui a imagem tá muito grande, obviamente, diminui um pouquinho. Mais ou menos aqui, foda-se, tô nem aí. Vou deixar assim, vamos colocar na velocidade 2 aqui. E a gente vai pro Game 3, tá? Porque o Game 3 acontece uma parada que é um pouco bizarra. Beleza, então aqui o cara faz a jogada standard, né, de Punk, a mão dele ali, ó, um Gama, que vai ser um descarte, uma Ziami, uma Trap qualquer e uma da Reino Heart, tá, beleza, então o teleporte vai invocar a Ziami do deck, Ziami efeito, vai poder pegar a Fox aí, Fox efeito, descarta, invoca Note, junta os dois, faz Causula, Causula efeito, Note efeito, deixa eu aumentar a qualidade disso aqui, pra ver se vai funcionar, né. Escava, 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 o cara acertou alguns efeitos ali, nesse caso ele nem fez fusão, tá? Acertou a Trap que tem efeito, acertou 2 Tiara Laments, então o Causula vai pegar um dos Tiara pra mão e a Trap vai pegar o outro Tiara. Ele preferiu fazer a jogada assim, o que é interessante pelo menos, né? Enfim, ele fez o Zombie Vampire, escavou ali cartas agora, né? Já acertou Snow, já acertou Skumata vai me dar o bicho que vai comprar uma carta, tranquilo. Invocou o bicho do cemitério do oponente pra poder fazer link. Defeito bicho, comprou mais uma carta e tem uma caralhada de carta na mão. Beleza, como ele conectou a Halfenes, a Shailin e
todo o resto, enfim, ele já deu ele tem a Halo na mão, deu efeito, milou a Hal Fênix, que vai fazer fusão agora, pum, toma. Ele fez, essa jogada é interessante, porque aqui ele fez esse cara, né, o Swamp, Mudragon Swamp. E aí, porque ele é feito com 2 monstros com o mesmo tipo, com o mesmo atributo e tipos diferentes. Então, os 2 Darks, ele voltou o Zombie Vampire e o próprio Charalamet e fez esse cara. Por quê? Porque ele é nível 4 e a Reino também é nível 4. Ou seja, você faz o Bahamut Shark. Como ele acertou a Snow, ele teve sorte nesse caso aqui, né? Mas é deck de milada. Enfim, defeito do Bahamut, o cara tentou dar o Veiler, é a única carta que ele tem pra se defender. O cara deu Chain da Snow, tirou o alvo do Veiler, então resolveu o Bahamut, invocou o Sapo. Beleza, você conseguiu fazer o Sapo no jogo. Tá, próxima play. Você vai dar o efeito da Shailin na mão, né? Invoca, manda outra tiara que você tem na mão, mila 3, a milada foi errada, mas não tem problema, porque você descartou um tiara com efeito, que deu efeito, vai poder fazer a jogadinha dele aqui, né? Cara deu uma enlouquecida, fez a kit efeito, vai poder buscar mais uma carta, cross chip efeito, vai invocar alguém do cemitério, invocou o próprio Swamp. Tranquilo. Daí ele pega ali uma trap. Beleza, ele já comprou uma trap, ele pegou outra, essas traps não são tão distantes de ser usadas, você pode usar. Se pra você defender via trap também, apesar de eu achar que não é a melhor abordagem, mas tudo bem. Enfim, é só pra tentar mostrar um pouquinho do teto final pra vocês, tá? Daí, o cara, enfim, no final das contas ele fez o Redue, porque o Redue é importante, porque o Redue detacha e faz ele dar efeito, e o detachar é parte do efeito. Ou seja, se tem um Tiara Lament atachado com o Redue vai dar efeito, você antes pesca uma carta do oponente, obviamente, pra ver se você pega uma spell ou uma trap. Quando você detacha com o Redue, é parte do efeito. Então o Tiara vai pro cemitério como efeito. E ele dá efeito pra fazer uma fusão. Se você acerta tem um Shadow no cemitério, você vai fazer o Winda no meio do turno do oponente por causa do Redue. E o Redue volta depois ainda, que pode virar Zeus, enfim. Então, aqui aconteceu uma troca, né? Que ele errou a ordem das coisas. Ainda fez um Dueler. E passou com essa mesa aqui, tá? Então, ele buscou uma trap de tiara, ele comprou outra que é irrelevante, mas fez o Sapo, fez o Redue, fez o Dueler, 2 Exceed, e aí no meio do turno do cara, seja lá o que acontecer, você pode dar o efeito do Redue, simplesmente a taxa, como errou o spell, tudo bem, dá efeito do Redue, ele vai embora, e aí o Tiara cai no cemitério como efeito, que vai dar efeito, que vai voltar as cartas pro deck, e pode fazer uma fusão. E aí você consegue fazer o Winda. Esse aqui é um campo bizarro, e eu acho que essa é a vibe do Tiara Laments quando chegar pro TCG, tá? Eu só mostrei isso pra mostrar pra vocês mais ou menos o que eu acho que vai rolar pra gente, porque, de novo, é tudo diferente, tá? Enfim, tem um monte de outras coisas que a gente pode verificar. Se você quiser ir mais freestyle, você vai poder usar o King of the Swamp, que ele substitui um material. Se quiser usar Poly, usa também. Se quiser usar o Desper, usa também, porque aí você pode fazer o Masquerade, que é uma interação ok. Mas de engine mesmo, Dragos tá pilha de interação curta, e o Winda com certeza você vai fazer, pelo menos tentar. Os Exceeds também são bons, né? O Punk te ajuda a fazer algumas outras coisas se você quiser apostar nisso. Mas se você usa material que substitui fusão, como o King of the Swamp, você pode fazer o Mekaba, porque tem luz no cemitério que são os Punks, né? A Fox, por exemplo. Volta o Swamp, que substitui a Aleister. Volta a Fox, faz o Mekaba, que é um Omni Negate de qualquer porra. Você pode fazer o Dragon também, voltando esse bicho aqui. E voltando um dragão, né? Qual é o dragão que eu usei? Ah, Causuler. O Causuler. Você pode ou não voltar o Causuler. Mas se você não voltar, usa esse cara como Dark Magician. Usa esse cara como Red Eyes, ou Dragão, no caso. Faz o Dragoon, e assim por diante. As possibilidades são muitas, tá? Enfim, o vídeo não é pra falar de text, não é pra falar de decklist, não é pra falar de estilo de jogo, de algumas jogadas. O vídeo é só pra mostrar algumas paradas de como possivelmente o deck pode jogar por aqui, como ele pode se moldar pra jogar aqui. Claro que pode ter um monte de diferença. Essas hand traps podem não existir, você pode colocar mais psicombo pra ter mais volume, ou não, vai depender, tá? Vai depender de um monte de fatores. Mas só esse mundo especulativo que eu tô te mostrando já dá pra ver que é assustador. E eu acho que é mais ou menos assim que vai se moldar, pelo menos esse deck, porque eu acho que com o Splight é um pouco diferente, certo? Mas meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até. Espero que a música não esteja muito alta. Valeu, falou, até mais.